Bom dia! Ô, está aí, está acordado aí, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Louva a Deus aí pela tua vida. Temos um visitante ali com o Gildo. Gildo, paizão aí hoje com você, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Amém. Então vamos lá, pessoal, sem demoras. Eu quero ler 2 textos como base da mensagem dessa manhã. Hoje vamos trazer uma mensagem temática, né? Os irmãos que fazem parte da nossa escola de pregadores sabem o que é isso já, né? Mensagem temática. E eu quero, para iniciar, ler 2 versículos. O primeiro deles, Gênesis capítulo 2, versículo 18. E logo em seguida vamos ler Provérbios 18, versículo 1. Diz assim, Gênesis 2, 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Amém? E agora Provérbios capítulo 18, versículo 1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Olha só, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Bem, queridos, hoje eu quero compartilhar algo sobre relacionamentos interpessoais. Então esse é o tema da mensagem dessa manhã. Vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos interpessoais. E para introduzir a mensagem, eu quero dizer que o ser humano foi criado por Deus como um ser social. Então nós fomos criados para viver em conjunto, para vivermos em sociedade. Nós fomos criados para nos relacionar com outras pessoas. Nós acabamos de ler 2 versículos que confirmam isso, né? O primeiro deles ali fala a respeito da criação do homem, depois da criação da mulher. Após criar o homem, Deus olha para o homem e diz: não é bom que o homem esteja só. Então eu vou fazer uma auxiliadora, uma aliada que lhe seja semelhante. E Provérbios 18:1 diz que quem se isola busca os seus próprios interesses e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Então, por isso que Deus, ele estabeleceu também a igreja. A igreja é um local onde nós estamos aqui para adorar a Deus, para receber a palavra, mas nós estamos aqui também para desenvolver relacionamentos, porque a igreja é uma família espiritual. Então, nós fomos criados para viver em sociedade, para nos relacionar com pessoas. Porém, nem sempre é fácil, né? No nosso relacionamento com as pessoas, nós temos dificuldades. E muitas das nossas relações interpessoais, elas são marcadas de tensões e de conflitos. Então nós sabemos que existem conflitos nos casamentos, nas famílias, nos negócios, nas comunidades de fé, enfim. E é normal isso, né? Não é anormal acontecerem conflitos entre as pessoas. Por isso nós precisamos aprender a nos relacionar, nós precisamos aprender como resolver esses conflitos. E por isso que eu quero falar um pouquinho nessa manhã sobre as relações interpessoais. Se nós entendermos algumas coisas, nós vamos ser bem-sucedidos nas nossas relações e, consequentemente, nós seremos mais felizes. Sabia disso ou não? Quero dizer para vocês que pessoas que se relacionam bem com outras pessoas, elas são mais felizes. Isso é confirmado pelas pesquisas. Elas são melhores trabalhadoras, elas têm melhor desempenho no trabalho e, em geral, elas ganham mais. Porque as empresas, os empregadores gostam de pessoas na sua equipe que se relacionam bem. Então, nós não podemos nos isolar. Essa que é a verdade. Então, olha para a pessoa do teu lado e diga assim: não se isole. Não se isole. É isso que Provérbios, capítulo 18:1 está dizendo. Que quem se isola busca os seus próprios interesses e se rebela contra a sensatez. Não é bom que o homem esteja sozinho. Isso me lembra uma ilustração. Ela foi escrita em 1851 pelo Arthur Schopenhauer. E ele conta mais ou menos assim, vou contar da minha maneira, tá?
mas ele fala de uma colônia de porcos-espinhos, uma manada de porcos-espinhos que estava ali numa região muito fria, era a época aí da Era do Gelo, e essa manada de porcos-espinhos estava passando muito frio, estava correndo risco de morrer, toda aquela colônia, né, de eles irem entrar em extinção, digamos assim. E aí, aquela colônia de porcos-espinhos tomou uma decisão: vamos nos unir, porque se nós nos unirmos, nós vamos nos aquecer, e aí nós vamos sobreviver a esse frio. E aí eles se uniram. Porém, irmãos, eles eram o quê? Porcos-espinhos. E ao se unirem, um espinho começou, né, a ferir ali, um porco-espinho começou a ferir o colega ali, o companheiro. E isso fez com que eles se afastassem novamente. Não dá para nós vivermos unidos. Nós, né, nos ferimos, então vamos nos afastar. Mas o ato de se afastarem fez com que eles sofressem e realmente eles pensaram: não, nós vamos morrer se nós não nos unirmos. Então, vamos nos unir de uma maneira que nós consigamos nos aquecer e tentar não ferir um ao outro. Mas se nós ferirmos um ao outro, vamos perseverar, porque é mais importante que nós permaneçamos vivos nessa fase. E trazendo isso para as nossas vidas, assim são as nossas relações interpessoais. Na verdade, isso pode ser muito bem aplicado à igreja, né? Então, nós somos pessoas diferentes, mas nós fomos chamados para fazer parte de uma família espiritual. E quando nós estamos juntos, as nossas diferenças muitas vezes vão nos ferir. A minha ação pode ferir você, a tua ação pode me ferir, e a tendência das pessoas nessa situação é se afastar, é se isolar. Mas esse isolamento, diz a Bíblia, é se rebelar contra a verdadeira sensatez. Então hoje nós precisamos tomar uma decisão. Ou nós vamos fugir, nos isolar, e nós vamos morrer psicologicamente, espiritualmente, enfim, ou nós vamos aprender a nos relacionar com as outras pessoas, que eu acredito que seja o melhor para nós. Sim ou não? Então olha só, vamos ler um outro provérbio aqui, para você ver como a Bíblia é rica sobre esse assunto. Ó, Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Põe lá, Mateus, para nós. Diz assim, esse texto: como ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Como ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Ou seja, nos relacionamentos interpessoais, nós somos afiados, nós somos tratados, nós somos lixados, nós crescemos espiritualmente. E nós crescemos, na verdade, em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, como nós aprendemos a amar, irmãos? O amor é o princípio mais importante das Escrituras. Jesus disse que ele seria conhecido se nós nos amarmos. Agora, como nós aprendemos a amar? Quando Deus coloca pessoas irritantes ao nosso lado, sim ou não? Jesus mesmo disse: se vocês amam aqueles que amam vocês, vocês não têm recompensa nenhuma. Até o pagão faz isso, o ateu faz isso, né? Agora eu quero ver você amar aquele que te persegue, aquele que fala mal de você, aquele que se comporta de uma maneira que te desagrada. Esse é o mandamento de Deus, que nós possamos nos amar. Ah, Senhor, me enche do teu amor. Aí ele começa a colocar pessoas desagradáveis perto de você, está te ensinando. É assim que nós aprendemos a amar. Como eu desenvolvo a minha paciência? A paciência funciona como um músculo, irmão. Você tem que fortalecer ela, né? Então, Deus vai colocar você em circunstâncias que tirem a tua paciência, que trabalhem a tua paciência. Pessoas que te irritem. Como eu aprendo a perdoar? Sendo magoado. Ou não? Como é que eu vou aprender a perdoar alguém se ninguém me magoa, se ninguém me humilha, se ninguém fala alguma coisa que, sei lá, que me fere? Eu só vou aprender a perdoar se as pessoas me ferirem. Não faz parte do nosso convívio. É normal em relações interpessoais, inclusive dentro da igreja, né? Então nós precisamos aprender. Eu me lembro do testemunho de um pastor, isso eu li num livro que esse pastor escreveu, e ele conta que quando ele estava
estudando, né, quando ele era estudante na universidade, nos Estados Unidos, tinha um colega dele que era muito irritante. Colega assim que ninguém gostava, falava demais, aquele cara que ia falando, ia babando, cuspindo e tal. E ele falava, cara, aquele cara, eu não suportava ele, né? Mas um dia ele falou que leu na Bíblia que ele tem que amar as pessoas, né? E aí ele fez uma oração sincera dizendo, Deus, me ajuda a amar fulano de tal, preciso, né? Porque lá no fundo do meu coração eu não suporto esse fulaninho. E aí ele foi para a aula no outro dia, durante todo o dia não encontrou o cara, né? Ele falou, opa, minha oração deu certo, né? Ele ficava o dia inteiro ali na universidade, quando chegou a noite ele foi para o refeitório fazer ali uma refeição, pegou ali a comida dele, foi até a mesa, sentou-se à mesa, daqui a pouco chega o rapaz, prepara a bandeja dele, macarrão, comida e tal, bebida, e vê ele lá, opa, sentar com você aí. E quando ele está se aproximando, ele tropeça e derruba a bandeja em cima do escritor ali, né? E ele falou que era macarrão na cabeça, refrigerante na calça, e todo mundo no refeitório olhou esperando uma reação agressiva, mas ele disse, eu estava preparado, porque eu havia orado pedindo para que eu amasse aquele colega. E ele reagiu de uma maneira humilde, de uma maneira branda, porque ele entendeu que era um teste de Deus para a sua vida. Então nós precisamos aprender a nos relacionar, irmãos. Essa aqui é a verdade. Agora, olha só o que eu vou dizer. As estatísticas apontam que 8% dos evangélicos não têm igreja. São os desigrejados, né? Não tem uma comunidade de fé. Não estou dizendo visitar, não, irmãos. É ter comunhão com a igreja mesmo, fazer parte de uma família espiritual. Aproximadamente 17 milhões de evangélicos no Brasil não têm igreja. Mais ou menos isso. Pesquisa aí, você vai ver. Né? Pessoas que acreditam que podem ser cristãos bem-sucedidos, espiritualmente bem-sucedidos, sem igreja. Não tem como. A igreja foi fundada por Jesus, não tem como eu ser um bom cristão longe de pessoas. E não é só vir uma vez por semana no culto, não, irmão. É ter comunhão, é estar, por exemplo, numa célula. As pessoas da minha célula conhecem da minha vida, elas vão na minha casa. Elas veem o ambiente ali, eu conheço elas. As pessoas da minha célula, eu conheço coisas que a maioria não conhece. Por quê? Porque ali a gente tem um compartilhar. Elas abrem as dificuldades, elas falam das coisas que as machucam. Isso é uma verdadeira comunhão. Isso promove uma verdadeira espiritualidade e uma verdadeira maturidade na fé. Mas qual é a nossa tendência? Não gostei da atitude desse irmão. Então eu me isolo. Eu saio. Ou eu só venho cumprir o meu social, né? Então eu chego, o culto está começando, eu saio, o culto mal acabou, mas eu não quero envolvimento com ninguém, porque se envolver com pessoas é ferida na certa, irmão. Mas é a realidade. Então nós precisamos aprender a nos relacionar. E hoje eu vou ensinar vocês. Se você pôr em prática a palavra dessa manhã, você vai ter melhores relacionamentos, você vai ser muito feliz, você vai ter um melhor desempenho no seu trabalho e você vai ganhar mais, inclusive, pode ter certeza, seja você um empregado ou um empregador, porque as pessoas também que vão conviver com você, os teus clientes vão gostar de você também. E se eles gostarem de você, eles vão comprar o teu produto. Essa é que é a verdade, é assim que funciona. Não é verdade? Você vai numa loja, você gostou do vendedor, você fala, eu quero comprar com esse cara aqui, porque eu gostei dele. Então quem se dá bem, quem se relaciona, você paga até mais caro às vezes por causa do vendedor. É assim ou não é? É assim que funciona. Então o que a Bíblia fala a respeito de conflitos? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de conflitos. Vamos começar com Adão e Eva, né? Primeiro casal sobre a face da terra já deu pepino, né? Primeiro, então para você ver como as coisas funcionam, né? Após pecar, já começou o conflito. Quando Deus vem ali na viração do dia e confronta, né? Adão, você comeu do fruto que eu disse para você não comer, o que ele faz? Não assume a responsabilidade, né? Joga a responsabilidade em Deus. Ah, mulher que tu me deste, Senhor. Mulher que tu me deste, a culpa é dela, mas é tua também, ó, você me deu a mulher. Responsabilidade é tua, já tirou, né, a responsabilidade de cima de si. Quando Deus confronta Eva, Eva joga a responsabilidade para o diabo, né? Então aqui já começa o conflito. Se você quer, por exemplo, ser feliz, tal, seja uma pessoa autorresponsável. Vamos começar por aí. Chegue numa pessoa que não frequenta a igreja, não está frequentando, que você conhece alguém,
E pergunte, cara, por que você não frequenta a igreja? Por que você não é membro de uma igreja? Por que você não tem comunhão efetiva com uma igreja? Você vai ver desculpa. A culpa é do pastor, a culpa é do irmão, a culpa é da pregação, a culpa é do louvor. A culpa nunca é da pessoa, irmão. Não é verdade? Começou com Adão e Eva. Começou lá, primeiro conflito. Aí passa Adão e Eva. Os dois primeiros filhos, pelo menos relatados na Bíblia dos dois aqui, Caim e Abel. Já temos o primeiro homicídio na história da humanidade. Caim mata Abel. Por quê? Por inveja, obra da carne. A oferta de Abel foi aceita por Deus, a oferta de Caim não foi aceita. Caim se irrita tanto com o irmão que ele mata o irmão. Primeiro homicídio da história da humanidade, já na primeira família. Aí você vai avançando, só estou em Gênesis, tá? Você vai avançando um pouquinho, chega na história de Abraão. Abraão, ele tinha ali os seus animais, tinha os seus pastores, né, que cuidavam das suas ovelhas. E Ló, o sobrinho de Abraão, eles gostavam muito um do outro, eles conviviam juntos. Quando Deus chama Abraão, ele sai ali de Ur dos Caldeus, e o Ló vai com ele, o sobrinho dele vai com ele. Só que os rebanhos deles vão crescendo e existe uma briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então aqui nós já vemos outro conflito. E aí eles têm que se separar, Abraão tem que se separar. É aí que Ló vai para as campinas de Sodoma e Gomorra. Tem toda aquela história da mulher dele se transformar numa estátua de sal. Mas foi por quê? Por causa do conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Aí você avança um pouquinho. Os dois netos de Abraão, Esaú e Jacó, já brigavam no ventre da mãe. No ventre da mãe os dois brigavam, né? Eles eram gêmeos. Aí a mãe pergunta para Deus, o que está acontecendo? Duas nações existem no teu ventre. Eles vão ser adversários. E o maior vai servir o menor. Então já começa um conflito. Esse conflito atinge o seu ápice quando os dois são jovens e Jacó com a sua mãe enganam o pai. E o pai enganado ali, ele era cego, abençoa Jacó no lugar de Esaú, dando a ele o direito de filho primogênito, digamos assim. Esaú fica com tanta raiva de Jacó que ele jura, eu vou matar você. Assim que o pai morrer, eu vou matar você. Jacó tem que fugir. Ele fica 20 anos longe do irmão. Ali ele casa, ali ele enriquece também. E depois de 20 anos ele sai da casa do sogro dele e volta para se encontrar com o irmão. 20 anos. Manda um mensageiro para o irmão dele, estou indo aí te encontrar. O mensageiro retorna dizendo, teu irmão está vindo ao teu encontro com 400 homens. Jacó treme de medo, falou, ele vai me matar, 400 homens. Não é para fazer uma recepção amorosa, amigável, para me matar. É aí que ele tem um encontro com Deus. Porque ele fica no Val de Jaboque uma noite inteira lutando com o anjo do Senhor. E ali o nome dele é mudado, de Jacó para Israel. Né? E o anjo, inclusive, que era o próprio Senhor, né, uma teofania ali, Cristo pré-encarnado aparecendo ali, toca no músculo da coxa de Jacó para que ele não fugisse. Agora você não foge mais, né? Ele começa a andar, então, arrastando a sua perna. E ele tem que se encontrar com o irmão. O que ele faz? Ele arma uma estratégia. Primeiro vou mandar as crianças com um monte de presente, as mulheres, vai dando presente para Esaú, para ver se aplaca a ira dele. E quando ele avista Esaú de longe, sabe o que ele faz? Ele se curva 7 vezes com o rosto na terra. O número 7 é o número da totalidade, da perfeição. Como se ele se humilhasse completamente ali. Quando ele levanta a 7ª vez, o irmão dele vem e o abraça, e eles choram. E eles têm, então, digamos assim, uma restauração no relacionamento deles. Mas o conflito, ele foi gerado ali na juventude. Então você vê que a humildade dele fez com que esse conflito fosse resolvido. Aí você vai para o Novo Testamento, né? E aí nós vemos os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus também tinham seus conflitos, né? Então, certa vez a mãe de Tiago e João chega para Jesus e diz, Senhor, eu peço que na tua glória os meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Faz isso, né? E aí Jesus conversa um pouco com ela, diz, isso cabe ao Pai e tal. Mas resumindo, os outros discípulos ficam como? Com raiva? Ficam bravos com Tiago e João? Pô, que história é essa? Quem vocês pensam que são para quererem um assentar à direita, outra à esquerda do Senhor? Começa um conflito entre os discípulos de Jesus. Paulo e Barnabé. Vamos lá para Atos dos Apóstolos. Lá nós vemos
que Paulo tinha uma equipe missionária, na sua equipe missionária estava Barnabé. Só que certa vez eles resolvem levar um sobrinho de Barnabé junto com eles para a missão, João Marcos. E João Marcos não aguenta o tranco de Paulo e Barnabé, fica no meio do caminho. Quando eles vão para uma segunda viagem missionária, Paulo diz, agora Marcos não vai conosco. Barnabé fala, vamos levar, dar uma segunda chance, algo assim, né? Estou hipotetizando. A Bíblia fala que houve uma não pequena discussão entre os dois. Isso quer dizer que houve uma grande discussão entre Paulo e Barnabé. E eles se separam. Aqui começam duas equipes missionárias. Paulo pega Silas, começa agora uma equipe missionária com Silas, e Barnabé começa então uma equipe missionária com João Marcos. Então nós vemos o quê? Nós vemos aqui uma divisão, um racha, né? Que até talvez foi promovido por Deus, mas lá na frente você vê Paulo escrevendo nas suas cartas, ó, envia-me João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Ou seja, lá na frente, João Marcos se redimiu e Paulo chama João Marcos para estar com ele. Mas o que nós vemos aqui? Conflitos interpessoais. E quais são, irmãos, as causas dos conflitos interpessoais? Vamos pensar em algumas delas. Uma delas é o orgulho, não é verdade? Quando o orgulho enche o nosso coração, isso é, digamos assim, uma semente para que hajam tensões e problemas interpessoais. Outro, egoísmo, inveja. Vimos ali a questão da inveja entre os discípulos, vimos a questão da inveja entre Caim e Abel. Outra questão que pode promover muito conflito é dinheiro, não é verdade? Dinheiro é um problema muitas vezes, né? Nem sempre é solução, às vezes é o problema. Eu me lembro que uma vez eu estava numa imersão e um dos colegas ali, ele falou abertamente para todos nós, ele falou assim, olha, eu tenho um sério problema com dinheiro, sempre que eu ganho dinheiro eu quero gastar, espalhar, doar, eu não quero guardar dinheiro. E ele falou assim, porque eu vi a minha família ser destruída por causa de dinheiro, por causa de questões de herança, de briga familiar, por causa de dinheiro, então eu assimilei uma crença de que dinheiro é ruim, dinheiro traz problema, dinheiro traz conflito, dinheiro traz tensão. E é verdade, se a gente não tiver digamos assim, uma perspectiva correta a respeito do dinheiro, principalmente se ele for o senhor da nossa vida, pode ter certeza, tensão na certa, né? Amargura, ressentimento, aquelas pessoas que dizem assim, eu sou uma pessoa muito ressentida, não consigo perdoar, já era, tensão na certa, irmão. Se você não tem um coração perdoador, você vai ter muita dificuldade de se relacionar. Insegurança, né? Quando a pessoa é insegura, também vai trazer muita tensão. Baixa autoestima, né? Às vezes as nossas tensões são por causa da nossa baixa autoestima. Crítica, julgamento e ira, né? Então tem muitas pessoas que elas são extremamente críticas. E a pessoa extremamente crítica, primeiro que ninguém gosta, né? De pessoas extremamente críticas. Segundo, que essa pessoa, ela mesma vai sofrer. Porque ela sempre vai julgar o outro, né? E vai julgar com critérios que nem sempre são corretos, né? E, como eu falei aqui, geralmente a pessoa crítica, ela é orgulhosa e ela é religiosa, se ela está na igreja. Porque é o que nós vemos nos evangelhos, né? Então nós vemos ali que os maiores conflitos que Jesus teve, que Jesus também teve os seus conflitos, né? Mas foi com quem? Fariseus, saduceus e mestres da lei. Por causa do orgulho, por causa da inveja, por causa do criticismo exagerado, ou seja, por causa da religiosidade, né? Aí temos ainda o preconceito, né? Quando nós somos pessoas preconceituosas, né? Ou nós formamos o conceito de uma pessoa de longe. Esse é o problema muitas vezes nosso, né? Nós formamos às vezes um conceito da pessoa, mas de longe. Não chegamos perto dessa pessoa para saber se aquele conceito formado ele é verdadeiro ou não. Eu quero dizer para você, irmãos, cuidado. Cuidado com os conceitos que você forma de uma pessoa por algo que você viu, ouviu, ou por algo que você presenciou à distância, tá? É muito comum que isso aconteça, inclusive na igreja, e aí as pessoas perdem muito por causa do preconceito. Enfim, né? A má comunicação também eu colocaria aqui como uma causa das tensões interpessoais. E as tensões interpessoais, elas têm consequências, né? Dor de cabeça, às vezes uma dor de cabeça que você tem crônica, fruto de tensão, né?
insônia, vingança, assassinatos, doenças psicossomáticas. Tudo isso pode ser fruto de tensões interpessoais, separação, divórcio, enfim. Então, tudo isso vai ferir você e eu psicologicamente, espiritualmente e até fisicamente. Então, como é que a gente faz? Como, pastor Peter, eu posso ter relações interpessoais sadias? Então, é o contrário do que eu falei. Se o orgulho promove tensões, o que eu preciso aprender para que eu possa me relacionar bem? Ser uma pessoa humilde. Desenvolver a humildade. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, cada um de vocês não atente somente para o que é seu, mas também para o que é dos outros. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Então olha para a pessoa do teu lado aí, olha aí para ela. Essa pessoa ela tem que ser considerada superior a você, irmãos. E aí Paulo vai dizer, de sorte que haja em vós o quê? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, morte de cruz. Então, se eu quero me relacionar bem, eu preciso me esvaziar de mim mesmo, do meu ego, do meu eu, dos meus achismos. E eu preciso me colocar numa posição de humildade. Como é difícil isso, né, irmãos? Palavra desafiadora para cada um de nós, sim ou não? Esaú e Jacó, repito aqui, quando houve a restauração? Quando Jacó se curvou 7 vezes diante do irmão. Jesus na ceia, hoje nós vamos ter a ceia, que eu gosto de falar sobre isso, era um momento de tensão. Imagine, Jesus já começou a experimentar tensão, porque ele sabia que horas depois daquele momento ele seria preso, ele seria julgado, ele seria condenado, ele seria crucificado. Era um ambiente de tensão. Ele havia anunciado que um dos discípulos era o traidor. Então, entre eles, ali, os discípulos, havia tensão também. Mas o que Jesus faz nesse momento de tensão? Ele tira o seu manto, que representa a autoridade, e ele se cinge com uma toalha. Começa a lavar os pés dos discípulos, enxugar com a toalha que ele estava cingido, mostrando ali um gesto de humildade. E ao final, ele traz um ensinamento. Vocês entenderam o que eu fiz? Sim. Então, assim vocês devem fazer também uns aos outros, irmãos. Então, é essa atitude que nós devemos ter aqui ao comer a ceia. Porque nós vamos comer a ceia e nós temos que discernir o corpo de Cristo. Isso é algo muito espiritual. Nós vamos ler depois, 1 Coríntios 11. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse assim: quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a própria condenação. Por isso, entre vós existem fracos, doentes e muitos que dormem aqui e morreram, por comer a ceia indignamente. Sem discernir. O que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos celebrando aqui a nossa unidade, a nossa comunhão, a nossa família. Então, se você tem raiva de alguém, mágoa de alguém, acerta isso aí, perdoa. É isso que nós precisamos entender. Olha só, perdão, que é o segundo ponto aqui, Efésios 4, versículo 32. Põe lá para nós, Mateus. Vou ler aqui no telão, Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Glória a Deus. Então, humildade, perdão, mas não para por aí, né, irmãos? Boa comunicação. Tem pessoas que não têm um treino de comunicação, né? Inclusive aqui, abrindo um parênteses, mês que vem teremos a nossa 4ª reunião aí dos casais, né? O encontro de casais aqui na comunidade, e vamos falar então sobre comunicação, né? Foi vocês que pediram aí, eu me lembro, né? A maioria pediu comunicação. E como eu tenho uma boa comunicação? Eu preciso primeiro aprender a ser um bom ouvinte, né? Eu preciso primeiro compreender para depois ser compreendido. Sabe qual é o nosso problema? Quando uma pessoa está falando, nós já estamos pensando na resposta, não é assim? E porque eu já estou pensando na resposta, não consigo compreender. E porque eu não compreendi, já causa uma tensão,
no relacionamento. Isso é muito comum nas relações, né? A mulher está falando, o marido, em vez de compreender o que ela quer dizer, mesmo que discorde, não, mas eu vou tentar compreender, não, ele já está pensando no que responder. Às vezes até a gente não deixa a outra pessoa terminar de falar, né? A gente já interrompe. Isso aí é tensão na certa. Agora, a pessoa que aprendeu a ouvir, aprendeu a compreender, essa pessoa vai ter, assim, muitas, digamos, graças, né? Muita facilidade na sua comunicação. Quer ver como a compreensão é interessante? Essa história é real, tá? Talvez alguns já me ouviram falar sobre ela. Quando meu filho era criança, não lembro a idade dele, mas nós temos um vizinho ali, o vizinho hoje tem 28 anos, meu filho tem 20, tá? Então o meu filho era criança, o vizinho, talvez pré-adolescente ali na época, então nós levávamos o Daniel para a escola e já levávamos ali o vizinho também, que era caminho, né? E aí, num dos dias, os dois sentaram lá atrás no banco, né? E eu, a Marla, no banco da frente, e aí o Daniel perguntou para o vizinho, João, o nome dele é João, né? João Vitor. João, como que é teu nome completo? Aí ele falou lá, João Vitor, tal, né? Daí o Daniel falou assim, o meu nome é Daniel Sérgio Colley. Minha mãe tem pinto, eu e o meu pai não temos. Falou assim. Aí a gente começou a dar risada. Falei, João, nós vamos explicar para você, tá? É que o nome da mãe dele é Marla Paola Pinto Colley. Então ela tem pinto. Mas eu, né, e meu pai não temos. É nesse sentido, tá? Porque ali poderia dar margem para diversas interpretações. Então você entende como muitas vezes a nossa comunicação, ela pode ser afetada se nós não compreendermos? Então nós precisamos primeiro compreender, para depois nós sermos compreendidos. Nós precisamos pensar também vencer. Nós precisamos tomar uma decisão, então nós vamos ver o que é melhor para todos, se possível, né? Ou para a maioria, ou se é em duas pessoas. Então, um casal, por exemplo, né? Vamos ver, tomar a decisão que fique boa para você e boa para mim. Né? Porque aí nós vamos fazendo depósitos na conta bancária emocional das pessoas. Porque a nossa vida emocional é como uma conta bancária, onde você faz depósito e você faz retirada. Se nós quisermos nos relacionar bem com as pessoas, nós precisamos depositar. E quando você compreende a pessoa, você está fazendo um depósito. Mas não é só compreender. Por exemplo, prestar atenção a pequenas coisas. Pequenos gestos de gentileza, irmãos, também são grandes depósitos, sim ou não? Honrar os compromissos. Quando você honra teu compromisso, isso é um depósito. Quando você desonra, é uma retirada. Falou que vai chegar em tal horário, chega atrasado, não avisa. Retirada. Se você cumpriu o que falou, depósito. Falei que vou pagar. Pagou, depósito, literal. O cara começa a confiar em você. Não pagou, não confio mais. É assim que funciona. Não é verdade? Então, quando você honra os teus compromissos, assumiu um compromisso, então agora vou honrar. Isso é depósito. Desonrou, é retirada. Então, aí você vai depositando, esclarecer expectativas, né? Às vezes a gente pensa que a outra pessoa, ela tem uma bola de cristal. Você pensa que o outro vai saber o que você quer, né? Por exemplo, ou melhor, a gente pensa que o outro sabe o que nós queremos. Não, nós precisamos falar, esclarecer as expectativas, para que as pessoas saibam o que nós estamos pensando e aí possam dizer, vou suprir ou não vou suprir. Então, pessoas que esclarecem expectativas, elas têm relacionamentos melhores, né? Porque elas não frustram as pessoas. Porque quando você não tem expectativas claras, vai haver frustração. Eu espero algo de você, não deixei claro. Você não fez, eu me frustro com você, mas você nem sabia. Né? Agora, se está claro e você não fez, opa, aí sim. Aí, a gente acertou algo aqui, irmão. Você não supriu a expectativa, aquilo que nós havíamos combinado. Né? Demonstrar integridade pessoal, né? Então, quando você é uma pessoa íntegra, demonstra bom caráter, isso faz toda a diferença. Caso contrário, você vai ter problemas também. Né? Ninguém gosta de conviver com pessoas que não têm um bom caráter, né? São pessoas falsas, pessoas fofoqueiras, pessoas mentirosas, pessoas, enfim, que enganam, né? E por aí vai. Né? Pessoas injustas e por aí vai. E, finalmente, pedir desculpas sinceras, né? Cometi uma retirada, fiz algo, né, que magoou alguém, que vai ser inevitável. Então, eu preciso ser humilde para pedir perdão, para que haja uma
reconciliação. Amém, queridos? E eu quero finalizar a mensagem dessa manhã trazendo para vocês as palavras mais importantes das relações humanas e os 10 mandamentos das relações humanas. Eu extraí essa conclusão da minha mensagem de um livro intitulado Cuidando do Ser, de um pastor menonita. E ele traz ali nesse livro as palavras mais importantes das relações humanas. Isso, inclusive, está na internet, né? Ele diz assim, as 6 palavras mais importantes. Admito que o erro foi meu. Amém? Admito que o erro foi meu. As 5 palavras mais importantes. Você fez um bom trabalho. As 4 palavras mais importantes. Qual a sua opinião? As 3 palavras mais importantes. Faça o favor. As 2 palavras mais importantes. Muito obrigado. A palavra mais importante. Nós. A palavra menos importante. Eu. Amém? Agora vamos ver os 10 mandamentos das relações humanas. Fale com as pessoas. Não há nada tão agradável e animado quanto uma palavra de saudação. Particularmente hoje em dia, quando precisamos de mais sorrisos amáveis. Sorria para as pessoas. Lembre-se que acionamos 72 músculos para franzir a testa e apenas 14 para sorrir. Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos ainda é ouvir o seu próprio nome. Seja amigo e prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo. Seja cordial, fale e haja com toda a sinceridade. Tudo que você fizer, faça-o com todo prazer. Interesse-se sinceramente pelos outros. Lembre-se que você sabe o que sabe, porém, você não sabe o que os outros sabem. Seja sinceramente interessado pelos outros. Seja generoso em elogiar, cauteloso em criticar. Os líderes elogiam e sabem encorajar, dar confiança e elevar os outros. Saiba considerar os sentimentos dos outros. Existem 3 lados numa controvérsia: o seu, o do outro e o lado de quem está certo. Preocupe-se com a opinião dos outros. 3 comportamentos de um verdadeiro líder: ouça, aprenda e saiba elogiar. E o último mandamento, o 10º, procure apresentar um excelente serviço. O que realmente vale em nossa vida é aquilo que fazemos para os outros. Amém? E finalizando então definitivamente, Romanos capítulo 12, versículo 18. Diz assim a palavra: se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Quem crê, diga amém. Pastor, às vezes não é possível. Sim, às vezes não é possível. Às vezes você vai fazer de tudo para viver em paz com a outra pessoa e a outra pessoa não vai querer. Tudo bem. Como Jesus diz, quando você for trazer a tua oferta e souber que alguém tem algo contra você, vai você e ele. Tenta resolver. Se você resolver, ganhou uma pessoa. Se não resolver, pega uma testemunha. Vai com uma testemunha. Não deu certo com a testemunha? Então, você considera ele pagão e publicano. Aí você já fez a tua parte. Sabe qual é o nosso problema? Que quando alguém tem mágoa de nós ou nós de alguém, em vez de conversar com a pessoa, a gente conversa com um terceiro, né? Sabe como isso se chama, irmão? Isso. Não resolve o problema, ainda gera uma imagem ruim no irmão da pessoa com quem você tem o conflito. E aí o corpo de Cristo vai sendo minado de dentro para fora. Ah, o diabo ama isso. Como o diabo ama isso? Mas hoje, em nome de Jesus, vamos receber aqui uma unção de comunhão, de amor verdadeiro, de graça, amém, de perdão, uma unção de humildade, uma unção aonde nós vamos nos relacionar uns com os outros, com essas características que eu coloquei aqui, um coração perdoador em nome de Jesus. Amém? Então vamos ficar de pé e orar por isso. Os irmãos do louvor aqui já podem se posicionando.